Por Dentro da Política, conversa com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio aqui, deputado. Vamos prestar contas de mandato. Temos pelo menos 6 assuntos para discutir aqui neste Por Dentro da Política, e o deputado elencou o movimento Escola Sem Partido como o primeiro deles. Deputado, vamos falar sobre isso. Aliás, ele já me passou aqui a informação que nesta Assembleia Legislativa, nesta Casa de Leis, já não se fala mais nisso. Justamente porque os projetos apresentados foram derrotados na Comissão de Educação. Eu fui o relator desses projetos e dei parecer contrário, logicamente, e com amparo na Constituição Federal, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral da República. E aqui na Assembleia Legislativa nós derrotamos o projeto na Comissão de Educação. Sim. E eu apresentei um outro projeto, um projeto que cria a escola livre aqui, né? A Sim. escola com liberdade, e que está tramitando, que se contrapõe a essa proposta absurda de tentar cercear o trabalho pedagógico do magistério, que tenta impor a censura e a mordaça nas escolas da rede estadual. Era importante que o senhor explicasse para o nosso telespectador, antes de mais nada, o que vem a ser o Escola Sem Partido. Nossa produção foi até a página Escola Sem Partido Já, e tem lá muito explicitamente na página de abertura os deveres do professor. Eu vou ler o primeiro aqui. Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Aí o senhor tratou, a gente pode traduzir isso aqui em mordaça? Mordaça, até porque, veja bem, os professores têm responsabilidades, né? E existem já mecanismos até de fiscalização e de punição. O professor realmente não pode doutrinar. O professor tem que trabalhar com os conteúdos. É lógico que o professor tem a sua posição política, a sua posição ideológica. O professor tem como função desenvolver o senso crítico dos alunos, tem que formar o aluno para a cidadania ativa e crítica. Então isso não é doutrinação. Na verdade, esse movimento, conhecido como Escola Sem Partido, ele tenta impor a censura, a mordaça e o policiamento do trabalho pedagógico dos nossos professores e professoras. É disso que se trata o projeto, que usa esse nome bonito, né, Escola Sem Partido, e todo mundo vai achando que mas é uma outra coisa, é a volta da censura nas nossas escolas, algo que os militares tentaram na época dos anos de chumbo do regime militar e não conseguiram plenamente, tiveram dificuldade. E esse movimento já logrou êxito em alguma Casa de Leis, deputado? O único lugar que o projeto foi aprovado foi na Assembleia Legislativa de Alagoas. O projeto foi aprovado, foi sancionado, mas há uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ele não tem amparo legal nenhum, esse projeto, porque ele afronta a Constituição Federal, afronta a LDB. A LDB garante a pluralidade de concepções pedagógicas, garante a liberdade de ensinar, de aprender, de opinião, de manifestação. Então, é um projeto totalmente demagógico, né, que tem como função básica impor a censura e a mordaça nos nossos professores e nas nossas escolas. Bom, entre os itens, um que diz que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, passeatas. A própria escolha de uma escola já não é um ato político, daquele ser que está sendo construído ali, deputado? Sem dúvida. Na verdade, tudo é política, né? A política permeia a vida de toda a sociedade, todo o conteúdo, ele é ideológico, ele é político também, por isso que isso não tem... Paulo Freire já dizia, a educação não é neutra, o educador não é neutro. Ela é emancipadora. Ele é emancipador e ela tem lado, a educação Sim. tem lado. E ele diz o seguinte, Paulo Freire, que o educador pode estar a serviço da dominação de classe, a serviço da manutenção das desigualdades sociais, ou ele pode se colocar contra, né, nas suas posições, na sua metodologia. Então, o professor tem lá, não, ele toma partido, mas não partido político, mas partido de classe social, né? O verdadeiro professor, a verdadeira professora está do lado da população, povo do Brasil, né? E ele defende o que? Ele tem um projeto pedagógico, uma metodologia para a libertação, para a emancipação, né? Para formar alunos com uma mente libertária, livre, cidadãos plenos, que possam exercer a cidadania. Deputado, a quem interessa, por exemplo, esse movimento que
como o senhor disse, quer calar o professor. Olha, esse movimento, na verdade, é um movimento de direita, um movimento fascista, é um subproduto do fascismo, porque é de péssima qualidade, né? É um movimento rebaixado do fascismo, do autoritarismo, né? Que é representado muito por esse MBL, que faz mobilizações contra a corrupção como fachada, mas defende a reforma da Previdência contra os trabalhadores, defende a reforma trabalhista contra os trabalhadores. É um movimento que está aí disfarçado, falando que luta contra a corrupção, mas está defendendo as reformas contra o povo brasileiro. E, inclusive, aqui em São Paulo teve um episódio desse vereador... Sim, já estamos no segundo assunto elencado aqui, que é um certo patrulhamento. O que Exatamente. é isso? Assim, tem um vereador aqui de São Paulo, Fernando Holliday, que postou um vídeo no seu Facebook dizendo que ele estava indo nas escolas da rede municipal de São Paulo para fiscalizar o projeto pedagógico, as aulas dos professores, porque, segundo ele, havia doutrinação ideológica de esquerda, marxista na rede municipal. Falei, antes fosse, pelo menos se tivesse, a cidade de São Paulo seria bem melhor, mas não há nada disso. Ele foi e criou muita confusão, criou uma grande resistência das escolas. Um clima de medo até também? Porque ele não tem o direito de fazer isso, né? Pois é, essa é a pergunta. É prerrogativa do legislador? O legislador fiscaliza o Poder Executivo, ele pode, qualquer vereador pode entrar numa escola para fiscalizar a estrutura física, ver as irregularidades que estão ocorrendo, né, que são muitas. Se tem professor em sala de aula, se os alunos têm merenda, se eles têm uniforme. Se tem superlotação de salas, né, se a escola é vítima de enchentes, se a escola é de lata, se está faltando material. Isso sim ele tem que fazer, o vereador, o deputado. Eu vou nas escolas, eu até converso com os educadores e educadoras, mas para ver a situação da educação, o caos, a falta de investimento. E a minha função como deputado é pressionar o governo a investir na educação, a reformar as escolas, a fazer a cobertura das quadras. É isso que eu faço quase que diariamente, principalmente na rede estadual. Agora ele foi lá para assediar, para constranger a coordenação pedagógica, a direção e os professores querendo ter acesso às aulas dos professores, querendo ver o conteúdo programático no diário de sala do professor. Isso ele não pode fazer, ele não tem autoridade. Para isso, existe a Secretaria da Educação, a supervisão de ensino, a direção da escola, a coordenação pedagógica. O vereador, ele, no caso, estava abusando, era abuso de poder que ele estava fazendo, ele estava abusando da sua prerrogativa. Isso é crime, abuso de autoridade é crime. O vereador não pode fazer isso. Mas ele foi duramente criticado pela rede, tanto é que hoje ele não consegue entrar em nenhuma escola, ele será colocado para fora. A rede municipal está mobilizada contra esse tipo de comportamento, não só dele, mas de qualquer outra pessoa que tente se posicionar dessa maneira, proibindo, tentando fazer uma ingerência numa aula. Deputado Carlos Gianazzi, o senhor falou assim em constrangimento. De alguma maneira, o senhor que tão bem dialoga com a categoria, sejam os professores, os diretores de escola, o senhor também é diretor de escola, como coibir que isso se reproduza? Não só, no caso, essa incerta, vamos colocar assim, de um vereador, mas mais do que isso, colocar na rede, expondo aquela escola ou profissional. Ou seja, a dupla exposição. Olha, nós temos que denunciar pessoas que têm esse tipo de comportamento, de procedimento. Foi o que nós fizemos com o vereador do DEM, o vereador do MBL, Fernando Holliday, que inclusive é investigado em Caixa 2, que é a favor da reforma da Previdência contra os professores. Ele defende o fim da aposentadoria especial para os professores, que ele está fiscalizando, por exemplo, né? Então tem que denunciar, dar nome aos bois, para que as pessoas saibam realmente quem está defendendo a educação. Sobre reformas trabalhista e previdenciária, a gente vai conversar daqui a pouco, deputado. Mas eu queria falar com o senhor também sobre a questão da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela que foi extinta em fevereiro, foi isso? Exatamente. O governo Alckmin está fazendo ajuste fiscal, cortando partes significativas dos orçamentos das áreas sociais. Da educação, por exemplo, ele fechou centenas de salas e turnos em todo o estado, da rede estadual, né, superlotando várias escolas e outras salas, demitiu centenas de professores mediadores, vice-diretores, até mesmo agentes de organização escolar. Os GOIs foram retirados de algumas escolas. Então ele vem fazendo esse ajuste fiscal na educação e na cultura também. Na cultura já há um bom tempo que ele vem fechando várias oficinas culturais, enxugando o orçamento da cultura aqui em São Paulo, como o Dória está fazendo também aqui na capital.
E ele chegou ao cúmulo de extinguir um patrimônio cultural do Estado de São Paulo, que se chama Banda Sinfônica do Estado, que tem quase 30 anos de existência. A Banda Sinfônica, Jorge, é uma referência internacional nessa área de banda. Ela é referência para todas as bandas do Estado de São Paulo, do Brasil. E simplesmente o governador, em nome do ajuste fiscal, fechou, extinguiu a Banda Sinfônica. Mesmo com a nossa luta aqui na LESP, nós apresentamos emenda ao orçamento que foi aprovada aqui pelos 94 deputados. O governo, no ano passado, se comprometeu a liberar o recurso para a Banda Sinfônica, mas em janeiro deste ano ele congelou os recursos, inclusive a emenda para a Banda Sinfônica. E a Banda Sinfônica literalmente foi extinta. Nós perdemos um patrimônio cultural. Logicamente que nós fomos ao Ministério Público, convocamos aqui o secretário de Cultura, do Instituto Pensarte, que é a organização que faz a gestão da Banda Sinfônica. Um absurdo, ele está desmontando a cultura também. E o símbolo desse desmonte foi a Banda Sinfônica. Mas ele também demitiu músicos da Orquestra de Jazz Sinfônica, demitiu músicos da Orquestra de Ópera do Teatro São Pedro e cortou, como eu disse, mais ainda, várias oficinas culturais em todo o estado de São Paulo, principalmente no interior, que não tem acesso, não tem equipamento de cultura no interior. Como ficou a situação dos músicos? Quantos músicos nesta banda? E eu tenho informação aqui que em 27 anos foi a primeira vez que ela não se apresentou nas comemorações do aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Exatamente, foram 66 músicos demitidos, mais o maestro Marcos Sadal, que tem um prestígio internacional, músicos gabaritados, 66 músicos, né, com uma grande formação, com trajetória, com história, os melhores nessa área do Brasil, foram todos sumariamente demitidos. Né? Ou seja, é a extinção de um patrimônio, porque eu digo que a Banda Sinfônica não é do PSDB, não é do governador, não é da Assembleia Legislativa, ela é patrimônio do Estado de São Paulo. Mas aí nós fomos ao Ministério Público, Jorge, e existem dois inquéritos, e um deles, do MP, pede a tutela da banda, que o Estado, que a Justiça peça a tutela, porque o MP entendeu que a banda é um patrimônio de nós paulistas. Exatamente, então ela não pode ser vítima do humor, né, do governador, de uma questão orçamentária, ela está acima disso. Deputado Carlos Gianazzi, o senhor falou em duro golpe na cultura, mas também não seria um duro golpe no trabalhador? Eu já estou aqui entrando na questão das reformas trabalhistas. Parece que os trabalhadores brasileiros têm sentido as duras penas de uma economia deprimida, de um exército com 13 milhões de desempregados aí, à procura de emprego, à procura de trabalho, músicos demitidos de uma banda que desaparece depois de quase 30 anos. O que falar dessas reformas que aí estão? Não é um momento muito difícil para se negociar a questão de uma reforma trabalhista que retire mais direitos? É um momento muito difícil da história do Brasil, não é o mais difícil, mas é um dos mais difíceis de toda a nossa história, porque nós estamos vivendo, Jorge, um momento de retirada de direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, um desmonte do Estado Social, um desmonte da Constituição Federal de 88, que nós aprovamos num grande pacto no Brasil, um pacto político, né, garantido o mínimo de bem-estar social, né? Só que essa Constituição está sendo desmontada agora por um governo que não tem credibilidade e nem foi eleito para fazer uma alteração tão profunda numa concepção de Estado. Não estaria aí a chave, ou seja... Essa mudança que está ocorrendo agora com essas reformas essas mudanças só poderiam ser feitas através de uma Assembleia Nacional Constituinte. E, no entanto, o governo Temer ele criou informalmente uma desconstituinte. Ele está desconstruindo toda a Constituição Federal de 88. Começou com a PEC 55 no ano passado, que congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, que isso aí já é muito grave, isso é tenebroso. Agora, recentemente, ele aprovou o projeto regulamentando a terceirização geral, ampla e restrita em todo o Brasil. Não só nas atividades meio, mas também nas atividades fim? Exatamente. Isso para o serviço público também. Primeiro, com essa medida, esse foi um dos maiores ataques aos trabalhadores, porque ele vai criar agências que vão alugar a mão de obra dos trabalhadores. O trabalhador não vai trabalhar para uma empresa, mas ele vai trabalhar para uma empresa terceirizada que vai alugar
trabalho dele para uma outra empresa. Ele vai Ou ganhar... ele próprio vai abrir, constituir uma empresa, mas o um mais... microempreendedor individual que... Exatamente, mas ele não vai ter mais direito a férias, ele perde o fundo de garantia, ele vai perder todos os direitos trabalhistas. O governo, pelo menos, argumentava na propaganda que era a modernidade. Eu já visto que a Constituição que garantiu esses direitos está completando, ano que vem, 2018, 30 anos. A lei que rege aí os contratos de trabalho, a CLT, 70 anos, é da época do Getúlio Vargas. Na verdade, eles usam essa terminologia, né? De modernidade. De modernidade, de atualização, justamente para retirar direitos dos trabalhadores. Então, eles falam, a CLT é muito velha, da época foi aprovada em 43 pelo Getúlio Vargas, mas é o que nós temos de proteção ainda para os trabalhadores. E eles querem destruir isso, porque no momento de crise econômica do capitalismo, então, os grandes empresários, o poder econômico ataca os fundos públicos para não perder a sua margem de lucro, para não perder a acumulação capitalista. Eles atacam o fundo da Previdência, a educação, a saúde, para que esse dinheiro seja canalizado para o setor privado. Por isso que eles colocaram em curso reforma trabalhista, terceirização, PEC 55 e agora a reforma da Previdência, que está aí em debate, que é uma das maiores perversidades de todos os tempos, né? Porque não é a reforma da Previdência, é o fim da Previdência Social. Se esse projeto for aprovado, ninguém mais no Brasil Mas vai ele está recebendo se aposentar. dezenas, centenas de emendas e, ao que parece, há uma repulsa muito grande da sociedade, simplesmente por extinguir direitos ou mudar a regra do jogo no meio do jogo. Eu imagino uma pessoa que está naquela fase da transição, muito próximo da aposentadoria, e de repente alguém diz, não, a idade mínima não é mais 50, 60 anos, vai ser 65 e por aí vai, né? Vai ter que pagar um pedágio, trabalhar mais. Trabalhar mais, deputado, numa época que o emprego está desaparecendo. Que não vai ter mais emprego. Na verdade, é um projeto contra a Previdência, um projeto contra os trabalhadores, Jorge. Eu digo mais, a Previdência não está quebrada. Hoje a população já tem acesso aos dados, embora a grande imprensa não divulgue isso, com medo, porque ela defende também esse modelo de reforma, que é um modelo perverso, mas nós já temos os dados. Primeiro que o governo ele faz um saque pela DRU, pela desvinculação das receitas da União, bilionário todos os anos em cima das receitas da Seguridade Social, né, da qual está inserida a Previdência também. Deveria ser exatamente o contrário, tirar dinheiro do Tesouro e colocar na Previdência, haja vista que a Previdência é a contribuição dos patrões e dos empregados. Isso. Falta a contrapartida do governo. Então tem essa questão, primeiro que tem retirada, segundo que tem a dívida do setor empresarial e dos governos com a Previdência. Só você pegar as 500 principais empresas que devem para a Previdência, há uma dívida de 425 bilhões de reais. O Bradesco deve, o Itaú deve, a Rede Globo deve para a Previdência, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, várias estatais, várias empresas, a Friboi deve para a Previdência milhões de reais. Então, isso não vai para o debate na televisão, eles estão escondendo da população. A dívida ativa que não é paga, e mais ainda, que o relator, o idealizador desse projeto, que é o Marcelo Caetano, secretário da Fazenda do governo Temer, que trabalha com Meirelles, o Henrique Meirelles no Ministério, ele é conselheiro da Brasil Invest, que é uma empresa privada complementar de plano de previdência. Ou seja, é um projeto a serviço da privatização, do interesse privado, para beneficiar as empresas privadas de previdência social no Brasil. Então, é por isso que eles querem fazer a qualquer preço e na marra uma reforma contra os trabalhadores. Então, é importante que as pessoas se mobilizem contra a destruição, não é reforma. Nós tivemos duas reformas perversas da Previdência do Fernando Henrique em 98, a emenda 20, que prejudicou imensamente os trabalhadores e trabalhadoras. Depois o Lula fez uma também contra os trabalhadores em 2003, foi a emenda 41, que nós fomos contra também. Agora, essa do Temer não é nem reforma, né? É a destruição, ninguém mais vai se aposentar. Por isso que é importante uma grande mobilização do Brasil contra todas essas reformas. Deputado, há 6 minutos do encerramento da nossa conversa, assunto da mais alta relevância, que é a apresentação da terceira versão, a última, mais recente, da Base Nacional Comum Curricular. E entre, digamos, os destaques, a alfabetização, que deve ser completa até o final do 2º ano, ou seja, aos 7 anos de idade, coisa que a sociedade, mundo afora, já vem
conclamando, quer dizer, se queimam etapas. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, alfabetização. Saber ler e escrever aos 7 anos de Não, é um idade. absurdo. Nós que somos educadores, nós que trabalhamos com educação, é só que não precisa nem ter lido Piaget, né, Vygotsky. Você sabe que você não pode São forçar. pensadores da educação. Exatamente, são os grandes teóricos estudados nos cursos Sim. de educação, na pedagogia e muitos outros, mas já já é um consenso de que você não pode forçar a alfabetização e que é muito cedo, com 7 anos, para você exigir que o aluno esteja alfabetizado. Você está queimando etapa. Mesmo com todas as ferramentas tecnológicas que hoje se tem, a criança já opera o celular, mas a criança o tablet. tem vida emocional, tem vida lúdica, ela tem que ter um desenvolvimento lúdico, motor, sensorial, não é só intelectual. Então você está queimando, está atropelando uma etapa importante do desenvolvimento cognitivo, emocional, lúdico, sensorial e motor da criança. É um absurdo total. Mostra a falta de compromisso, né, ou de conhecimento e a leviandade do grupo que organizou essa base nacional curricular. 2 pontos ainda. A religião, o ensino religioso foi suprimido na terceira versão, já que o tema já era optativo, e a questão da história. O conteúdo das aulas passa a ser organizado de forma cronológica. Olha, o ensino religioso, ele consta na LDB, no artigo 33, ele é obrigatório para a escola, mas não para o aluno. A matrícula é facultativa. Então, na verdade, na prática não houve alteração nenhuma, porque a LDB ela coloca de uma forma contraditória a questão do ensino religioso. E o ensino da história? O ensino da história é polêmico. Eu acho que essa questão de colocar em ordem cronológica necessariamente não é o melhor caminho. Existem outras possibilidades de você ensinar a história, sem que haja a obrigatoriedade, né? Talvez Sim. Em alguns momentos, em alguns casos sim, mas eu acho que eles fecharam uma questão de uma forma muito radical nesse tema. Língua estrangeira, o inglês passa a ser a língua padrão obrigatória. Competências, os alunos devem desenvolver competências, como a questão do uso das tecnologias, e direitos, a aprendizagem e o desenvolvimento assegurado para menores de 6 anos, deputado. Não, aí tudo bem, eu acho importante. Tá. A questão do gênero, deixei para o fim, porque eu acho que é mais polêmica. O gênero, o conceito foi excluído enquanto o texto defende respeito à pluralidade. Eu lembro aqui, a mídia publicou, Maria Inês Fini, que é presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, fala da retirada desse termo orientação sexual da terceira versão desta base nacional curricular comum. Olha, os educadores do Brasil, uma boa parte dos educadores críticos eu também defendo que essa questão seja mais explícita, mais discutida, até porque, primeiro, o Brasil é um país machista, um país que, né, a cada 11 minutos você tem a violência sexual de uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Nós temos a cultura do estupro, a cultura do machismo, agora teve o caso da Rede Globo, do ator José Maia. Então isso tem que ser combatido em toda a nossa sociedade, na mídia, em todos os setores e principalmente na escola. A escola tem que fazer um combate à violência contra as mulheres. Por que o senhor disse que tem que ser explícito? Porque ele estava no texto e parece que foi retirado. Pelo menos na versão que foi divulgada antes para os jornalistas, ela constava, depois foi retirada. Lembrando que essa é a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. Eles querem fazer média e agradar a base conservadora da sociedade, do Congresso Nacional, né, esses grupos mais fundamentalistas, então eles não colocam de uma forma explícita esse tema. A questão de gênero, identidade de gênero, a questão da orientação sexual. O Brasil é um país homofóbico, é um dos países mais homofóbicos do mundo, né, que extermina os homossexuais, as pessoas que não têm orientação heterossexual, são duramente discriminadas do ponto de vista simbólico, emocional, psicológico, mas físico também. E a escola tem que combater, aliás, a escola tem que combater qualquer forma de preconceito, discriminação, é dever da escola. E ela não tem que ter a questão do racismo, contra a questão do negro, que é muito... O Brasil é um país racista, o negro é duramente discriminado no Brasil, a escola tem que tocar o dedo na ferida, fazer esse debate, resgatar a história do negro no Brasil. E 1 minuto para encerrar, deputado, o que muda com essa Base Nacional Comum Curricular, lembrando ainda que ela vai servir para todos os estados e municípios brasileiros? Ela não avança em nada, na verdade, ela vai, na minha opinião, ela vai se tornar mais um parâmetro curricular, como já aconteceu na gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando foram
apresentados os parâmetros curriculares para cada área, mas eles nunca chegaram na escola. Então a situação da educação é tão grave no Brasil que isso não vai resolver nada. Nós não vamos ter nenhum tipo de avanço com a apresentação dessas bases nacionais curriculares. Eu acho pouco. A educação ela tem outras questões mais graves. Essa não é a questão grave que a educação queira resolver nesse momento. Nós temos que ter mais investimento na educação, mas com a aprovação da PEC 55, os recursos foram reduzidos. Então, o Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos em 2014, já está inviabilizado com o corte de recursos. Agora, essa é uma questão que não é essencial nesse momento, né? E nós queremos um debate sobre a Base Nacional Curricular, mas com mais participação dos educadores e de toda a sociedade. Esse projeto é muito restrito, muito tacanho, muito pequeno para a educação brasileira. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.